Olá, sou o professor Diego e seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina Fundamentos da Ciência Contábil. Hoje vamos fazer um breve estudo sobre o encerramento do exercício, a apuração do resultado do exercício, para que nós adentremos ao tema as variações do patrimônio líquido, que nós já estudamos a respeito das normas internacionais, o que compõe o patrimônio líquido, as contas, os subgrupos que compõem o patrimônio líquido. Então nós vamos estudar cada um deles, e para que nós façamos isso, nós vamos entender um pouquinho sobre o encerramento do exercício, a apuração do resultado, e nós vamos utilizar aqui as referências do professor Sérgio Deildícibus, o livro Contabilidade Introdutória, 12ª edição de 2019, a NBC-TG Estrutura Conceitual, de 2019, e a NBC-TG 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis. Bom, nós já estudamos algumas alterações que a contabilidade brasileira vem sofrendo através da convergência das nossas normas para as normas internacionais. Então, nós já vimos essas alterações referente ao balanço, referente às contas, a classificação das contas nos grupos. Nós vimos que no nosso passivo, hoje, ele é dividido em capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então, dentro aqui do patrimônio líquido, hoje, nós temos essa subdivisão. O capital social, as reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Isso aqui, prejuízos acumulados, não existe mais a conta lucros ou prejuízos acumulados. Uma sociedade por ação ou uma sociedade de grande porte não pode mais ter um lucro retido nessa conta lucros ou prejuízos acumulados, como era aqui, antes da Lei 11.638 de 2007 e antes da 11.941 aqui de 2009, que também alterou esse subgrupo dentro do patrimônio líquido. Então, hoje nós temos para sociedades por ações e sociedades de grande porte a conta prejuízos acumulados e reserva de lucros. Então, para nós entendermos essas contas dentro do patrimônio líquido, esses subgrupos dentro do patrimônio líquido, nós vamos começar pela apuração do resultado para entender que é confrontado receita e despesa do período, para que então nós cheguemos a um resultado do período, e esse resultado ele vai nos trazer ou um lucro ou um prejuízo. E aí o prejuízo ele está aqui dentro desse subgrupo, e o lucro nós devemos distribuir dentro das reservas de lucros ou aqui dentro do passivo a distribuição aos sócios, que são os dividendos. Então teve um lucro de um exercício, ou nós distribuímos para os sócios através dos dividendos, ou eles ficam aqui dentro das reservas de lucros. Ou também pode acontecer de ocorrer o prejuízo do exercício. Então fica dentro aqui dessa conta. Então, para nós entendermos, começarmos a estudar esses subgrupos aqui do patrimônio líquido, nós vamos estudar hoje sobre a apuração do resultado do exercício para entendermos a lógica de como esses saldos são transferidos para essas contas aqui. E esse é o balanço patrimonial segundo rege as normas atuais, depois de 2007. Então, nós temos aqui o ativo circulante e o não circulante, e o passivo nós temos o passivo circulante, o não circulante, e o patrimônio líquido, que são esses subgrupos, essas contas aqui que nós vamos estudar posteriormente. Porém, como eu disse, hoje nós vamos dar uma breve estudada no encerramento de exercício, na apuração do resultado do exercício, para que nós possamos entender essas contas aqui. Então, qual o conceito de apuração do resultado do exercício? De apuração do resultado do período também. Nós podemos utilizar essa nomenclatura. Então, eu trouxe lá do livro do professor Sérgio Deildícibus. Ele diz o seguinte: toda empresa precisa fazer a apuração de resultados pelo menos uma vez por ano. Então, vamos lá.
Toda empresa precisa fazer a apuração de resultado pelo menos uma vez por ano. O lucro ou prejuízo de um exercício depende do confronto das contas de receita e contas de despesa. E esse resultado líquido é apurado na conta de resultado. Para apurar o resultado da empresa, as contas de receita e despesa são periódicas, isto é, somente deverão conter registros para um ano ou período menor, conforme a duração do período contábil. Isso significa que todas as contas de receita e de despesa devem possuir saldo zero no início dos próximos períodos. Para que isso ocorra, ao final de cada período devem-se encerrar as contas de resultado, por meio dos lançamentos de encerramento. Então, o encerramento das contas de receita é realizado pela transferência por um débito de seus saldos credores para crédito na conta resultado. Aqui a conta resultado pode ser denominada apuração do resultado do exercício, apuração do resultado somente, ARE, também como é conhecido, ou ARE, ou resultado do período. A nomenclatura aqui não importa, o que importa é a essência, que ela é uma conta para apurar o resultado, para confrontar receitas e despesas. Então, todas as receitas que eu tenho num período e despesas que eu tenho num período, eu vou zerar e lançar para essa conta denominada resultado do período, ou resultado do exercício, ou apuração do resultado do exercício. E também as contas de despesa é encerrada pela transferência por um crédito de seus saldos devedores. Por que isso? Porque nós sabemos que uma conta de despesa, ela aumenta a débito, ela tem uma natureza devedora. E uma conta de receita, ela aumenta a crédito, ela tem a natureza credora. Então, nós vamos analisar aqui. Por exemplo, receita com vendas. Eu vendi R$1.000. Então, eu registro uma receita com vendas. Se eu estou registrando uma receita com vendas, eu faço um crédito porque receita tem natureza credora. E aí eu faço um débito lá no meu caixa ou no meu contas a receber, que não importa para nós agora. Lógico que o método das partidas dobradas, nós precisamos fazer um crédito aqui e um débito em algum lugar. Então, nós vamos imaginar que nós fizemos um débito em banco, nós já recebemos esses R$1.000. Então, eu tenho um crédito porque essa conta de receita é de natureza credora. Nós também já estudamos isso. Da mesma forma, um exemplo de uma despesa. Ela tem a natureza, a conta despesa tem natureza devedora. Então, se eu tive uma despesa, eu vou aumentar essa conta através de um débito. Então, eu faço um débito aqui, um exemplinho de R$500. Pelo método das partidas dobradas, se eu tenho um débito, eu tenho que ter um crédito. Então, ou eu tenho um crédito em banco, aqui vamos imaginar lá diminuindo o nosso banco, ou um crédito em fornecedores ou contas a pagar. Aqui não importa também para o nosso exemplo. Então, se eu tive uma receita, natureza credora, aumenta a crédito essa conta, e se eu tive uma despesa, aumenta a débito essa conta. Encerrando o período, encerrando o exercício, nós precisamos zerar essas contas. Essas contas não podem conter saldo num novo período, num novo exercício. Todo exercício ela precisa ser encerrada e começar do zero outra vez. Por quê? Justamente para isso, para confrontar receita e despesa. Então, como que se dá isso? Nós vamos fazer um débito nessa conta de receita. Zerei essa conta, não tenho saldo. Se eu tenho 1.000 de débito e 1.000 de crédito, meu saldo é zero. E eu faço um crédito nessa conta de resultado do exercício. Essa conta ela é transitória, mas ela tem natureza credora aqui. Se eu aumento essa conta, ela aumenta crédito. E aqui, se ela aumenta a débito. Então, ela pode ser denominada de apuração do resultado do exercício, apuração do resultado do período, enfim, isso aqui não interessa muito. O que importa é a essência da conta. E agora, eu preciso zerar também a despesa. Eu preciso confrontar a receita com a despesa do período para saber se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Então, aqui eu faço um crédito se eu tinha um saldo devedor. Então, eu preciso fazer um crédito para zerar essa conta. Percebam que agora eu não tenho mais saldo.
Se eu fiz um crédito aqui, então eu faço um débito aqui nessa conta. Agora sim, confrontei receita, R$ 1.000, com despesa, 500. Então, qual é o meu saldo? Eu tenho um lucro de R$ 500 no exercício, no período. Porque se eu tive 1.000 de receita e 500 de despesa, me sobrou R$ 1.000. Se fosse o contrário, se eu tivesse 1.000 de despesa e 500 de receita, então eu teria 500 de prejuízo. Para isso, serve essa conta de apuração do resultado, para confrontar receita e despesa e para transferir todos esses saldos dessas contas de resultado para que elas sejam zeradas a cada período. Iniciando um novo período, essas contas precisam estar com saldo zero, diferentemente de uma conta patrimonial, que aí é outra história. As contas patrimoniais elas continuam tendo saldo ao longo da vida, da continuidade aí da entidade. E, inclusive, essas contas que têm saldo figuram lá no balanço patrimonial. Mas o que interessa para a gente aqui é que essas contas de receita e de despesa sempre precisam ser zeradas ao final do exercício, ao final do período. Então, eu apurei o resultado, e aí eu faço um débito nessa conta, porque ela é transitória, e transfiro para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Como também nós já estudamos, eu trouxe essa conta aqui só para alertar que as sociedades por ações e as de grande porte não podem mais conter essa conta, lucros ou prejuízos acumulados. Posso até utilizar essa conta como forma transitória? Posso, porque nessa conta aqui eu tenho R$ 500 de lucro, porque ela é natureza credora, é uma conta do patrimônio líquido, e também frisando que para as outras empresas, para as outras entidades, essa conta pode figurar no balanço patrimonial, só não pode, como eu disse, sociedade por ações e as de grande porte, mas as outras podem utilizar. Então, para essas sociedades grande porte e ações, então eu preciso fazer a destinação, não posso conter essa conta aqui no meu balanço patrimonial mais, como nós vimos no último slide, ou nos últimos slides, em que só pode figurar no meu balanço prejuízo acumulado e reservas de lucros. Então eu preciso transferir esses R$ 500 ou para dividendos, ou pagar a remuneração dos sócios, que aí vai lá no meu passivo circulante, ou transfiro para reservas de lucros, ou se for prejuízo acumulado, para a conta prejuízos acumulados. Essa conta também precisa ser zerada, mas isso nós vamos ver também posteriormente, que aqui nós precisamos entender somente a apuração do resultado. Como que eu chego nessa apuração do resultado? Como que eu chego no lucro? Então eu preciso zerar essas contas, apurar o meu resultado através dessa conta transitória e transferir para uma conta de lucros ou prejuízos acumulados. Do ponto de vista contábil, as contas dividem-se em dois grandes grupos. Então, nós temos as contas patrimoniais e nós temos as contas de resultado. Dois exemplos que eu dei no último slide. Uma conta de receita e uma conta de despesa. São contas de resultado. Contas patrimoniais, uma conta de imobilizado, um veículo que eu adquiri, uma conta de estoque, uma conta de disponíveis, contas a receber, ou lá no passivo fornecedores a pagar, ou no patrimônio líquido, aquelas contas também que nós vimos do novo padrão internacional, capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então, essas são contas patrimoniais e as que nós vamos estudar, contas de resultado. As contas patrimoniais permanecem com os seus respectivos saldos no início de um novo período contábil, que foi o que eu expliquei também. Pode-se concluir que o saldo de qualquer conta patrimonial é o saldo acumulado de todos os lançamentos efetuados nessa conta desde o início das atividades da empresa. Essas contas patrimoniais permanecem com saldos. As contas de resultados necessariamente precisam ser zeradas ao final do período. As contas de resultado começam a cada período contábil com saldo nulo, zero, como se a conta ainda não tivesse sido movimentada. Por quê? Porque ela foi zerada no último exercício. Então, para que essas contas comecem cada período com saldo nulo, é necessário que no último dia do exercício anterior o saldo existente seja encerrado.
e as contas de resultado movimentadas em determinado período compõem a demonstração do resultado do exercício. O encerramento das contas consiste na transferência dos saldos, como nós já vimos, das contas de resultado, receitas, despesas, ganhos e perdas, para a conta resultado do exercício ou resultado do período. Aqui pouco importa a nomenclatura. O que importa é que nós precisamos confrontar receitas e despesas, que são as contas de resultado. Essas contas de resultado vai nos trazer ou lucro ou prejuízo. Também essas contas de resultados vão estar na demonstração do resultado do exercício. Nós também não vamos entrar na demonstração do resultado do exercício, que lá ela especifica como foi o resultado, como se deu o resultado daquele exercício através de lucro, receita bruta, receita líquida, custo da mercadoria vendida, lucro bruto, lucro do período, lucro do exercício, enfim. Então isso daqui não nos interessa também. O que interessa é saber encerrar o exercício, encerrar essas contas de resultado, para que então nós possamos analisar as variações lá dentro do patrimônio líquido, naquelas contas que nós vimos do padrão internacional de contabilidade. Então, para que haja essa confrontação entre receita e despesa, para que nós possamos apurar o resultado do período, nós precisamos também saber o que é receita e o que é despesa, para que então nós possamos registrar na contabilidade e realizar esse confronto entre as receitas e as despesas. Então, a norma brasileira de contabilidade estrutura conceitual diz o seguinte lá no seu item 4.68, que receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos. Principal, que resultam em aumentos no patrimônio líquido. Então, repetindo, receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido. Então, se eu tive uma receita com venda, isso pode aumentar meu ativo. Por exemplo, se eu recebi à vista, aumentou meu disponível. Ou se ficou no meu contas a receber, também aumentou o meu ativo. Da mesma forma, pode ter havido uma redução no meu passivo. Vamos supor aí que a entidade está devendo para um fornecedor e em troca dessa dívida ela faz uma venda para o fornecedor, mas não recebe nenhum aumento em ativo. Ela reduz somente o passivo. Essa conta a pagar que ela tinha com o fornecedor, ela vai reduzir. Então, eu faço um crédito de receita com venda e um débito de fornecedor a pagar, por exemplo, diminuindo o meu fornecedor a pagar no meu passivo. Então, tanto pode aumentar ativo, quanto pode reduzir passivo. E o importante é que uma receita aumenta patrimônio líquido. Então, uma receita ela vai aumentar patrimônio líquido. Com exceção daqueles aportes referentes a contribuições de detentores de direitos sobre patrimônio. O que isso significa? Os sócios, detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, quando um sócio injeta dinheiro na entidade, aumenta o capital dessa entidade. Então, lá no nosso balanço patrimonial vai aumentar o capital social, uma continha lá de natureza credora. Então, aumenta a crédito e aumenta banco, por exemplo, a débito. Então, esse aumento, essa injeção de capital do sócio na entidade não é considerada receita. Então, também é muito importante para que nós estudemos lá as variações do patrimônio líquido mediante os padrões internacionais. Então, nós vamos ver que tem lá a conta capital social. Essa conta capital social é que recebe essa injeção de capital do sócio e não uma conta de receita lá para fazer a apuração do resultado. Ok? Então, despesa também. Despesas são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido. Então, a receita lá resulta em aumento do patrimônio líquido, porque nós vimos que no confronto, se eu tenho mais receita do que despesa, aumentou meu patrimônio líquido. E se eu tenho mais despesa do que receita, eu tenho um prejuízo.
mas isso também pouco importa para o conceito. O que importa é que, se aumentou o meu patrimônio líquido, é uma receita, e se diminuiu o meu patrimônio líquido, é uma despesa. Também com a exceção daqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. O que isso significa? A distribuição dos dividendos aos sócios. Distribuir dividendos aos sócios não é considerado despesa. Então, se chegou ao final do período, a empresa apurou um lucro. Esse lucro vai ser distribuído aos sócios. Isso não é considerado uma despesa. Porque a norma também ainda diz o seguinte: decorre dessas definições de receitas e despesas que contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio, nós já vimos, não são receitas, e distribuições a detentores desses direitos sobre o patrimônio não são despesas. Então, o aporte de capital entra lá no meu capital social e não como receita. E uma distribuição de lucros, aí os dividendos, entra lá na distribuição de lucros no patrimônio, no passivo circulante, e diminui a minha conta de lucros acumulados. E o que diz ainda a estrutura conceitual? Somente itens que atendem à definição de receitas ou despesas que devem ser reconhecidos na demonstração do resultado. Então, essas são as definições aqui que traz a estrutura conceitual, agora atualizada de 2019, nós tínhamos uma de 2011, agora nós temos outra estrutura conceitual atualizada em 2019. Então, para ser reconhecido na demonstração do resultado, que nós não vamos ver demonstração do resultado, nós só estamos apurando o resultado do exercício, mas a norma diz que, para ser reconhecido na demonstração do resultado, precisa atender aos conceitos de receita e despesa, que são aumentos no ativo ou redução no passivo, que aumenta a PL, e despesas que são reduções nos ativos ou aumento no passivo, que reduz o PL. Para se realizar a apuração do resultado do período, para se chegar a esse resultado do período, nós precisamos entender que nós temos a posição financeira e nós temos o desempenho financeiro. O que seria isso? Bom, a norma diz o seguinte: receitas e despesas são os elementos das demonstrações contábeis. Elementos aqui significa que é o que compõe a demonstração contábil. Tá? Nós olhamos na demonstração, nós identificamos ali o que compõe essa demonstração. Então, ele é um elemento que se referem ao desempenho financeiro da entidade. Então, as receitas e despesas são elementos que se referem ao desempenho financeiro da entidade. Os usuários das demonstrações contábeis precisam de informações tanto sobre a posição financeira da entidade como seu desempenho. Então, para eu analisar uma entidade, para eu analisar essas demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, tanto eu analiso posição financeira como desempenho financeiro. Posição financeira. O balanço patrimonial é um balanço estático, é como se fosse uma fotografia da entidade num determinado momento. Então eu olho no balanço patrimonial e identifico qual é a posição financeira dessa entidade naquele determinado período. E também qual foi o desempenho da entidade no período. De que forma esse desempenho? Confrontando, como nós vimos, receitas e despesas. Todas as receitas e despesas do período diz respeito ao desempenho financeiro da entidade. Então, receitas e despesas são elementos que se referem ao desempenho financeiro. Então, a posição financeira, como eu disse, lá no balanço patrimonial, é um balanço estático, é uma fotografia da entidade num determinado momento. E o desempenho financeiro, nós confrontamos receita do período com despesa do período, para chegar a um resultado do período, ou um lucro ou um prejuízo. E esse desempenho é identificado lá na demonstração do resultado do exercício. O desempenho financeiro diz respeito a receitas e despesas. Aqui, ó, receitas e despesas, que são os elementos das demonstrações contábeis que se referem ao desempenho financeiro, ou demonstração do resultado do exercício. Então, nós temos, de maneira genérica, de maneira ampla, as receitas e as despesas.
e de uma maneira específica. Dentro de receitas, nós temos as receitas de uma maneira estrita, de uma maneira específica, e os ganhos. Quando nós falarmos em ganhos do período, também é considerado uma receita, que também vai estar na DRE, que também deverá ser confrontada com as despesas. E as despesas, nós temos as despesas propriamente ditas, nós temos o custo, aqui diz respeito, por exemplo, ao custo da mercadoria vendida, quanto custou para eu vender essa mercadoria para obter receita. A despesa já não tem a ver com o custo, mas estão dentro da despesa genérica, de uma despesa ampla, receita e despesa. E também nós temos as perdas dentro da despesa. Tudo isso aqui estará na nossa DRE e tudo isso aqui deverá ser confrontado, receitas e ganhos com despesas, perdas e custo. Nós até vimos aqui perda por desvalorização na nossa aula de padrões internacionais. Então, a perda por desvalorização também é uma despesa, considerada uma despesa de maneira ampla. E um ganho, por exemplo, um ganho na venda de um imobilizado, eu vendi um veículo que tinha um valor contábil de 20 mil, eu vendi por 30, então eu tive 10 mil reais de ganho. Isso é uma receita, isso deverá ser confrontado com despesa e figurar na demonstração do resultado do exercício. Então, esse desempenho financeiro, como que ele vai ser apurado? Qual é o regime? Regime de caixa? Regime de competência? Então, a NBC-TG 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, diz o seguinte, que a entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto aí para a DFC, demonstração do fluxo de caixa, utilizando-se do regime de competência. Então, todas as demonstrações, exceto a DFC, é elaborada segundo o regime de competência. Então, nós temos lá o princípio da competência. Nós já estudamos também o princípio da competência. As receitas dizem respeito a determinado período e despesas a determinado período. Então, se, por exemplo, digamos que a entidade adianta um dinheiro para o fornecedor. Fala, fornecedor, eu quero tal material. Então, esse adiantamento não é considerado despesa ainda. Só será considerado despesa quando esse material for entregue pelo fornecedor e esse material for utilizado dentro do regime de competência. Então, se eu adiantei R$ 1.000 para o fornecedor, eu ainda não reconheço como despesa. Vai ser uma despesa um dia? Vai, mas ainda não é. O material de limpeza, por exemplo. Adiantei R$ 1.000 para o fornecedor para ele me entregar um material de limpeza daqui 2 meses. Isso ainda não é despesa. Daqui 2 meses, o fornecedor me entrega esse material de limpeza e eu também utilizo dentro daquele mês. Isso também é importante, não basta só ele ter me entregado, não só ter me entregue esses produtos de limpeza, mas eu utilizei dentro daquele período. Então, esse é o período de competência. É esse período que será considerado. Isso será uma despesa somente lá quando for utilizado esse material. Da mesma forma, a receita. Se eu, entidade, recebo um adiantamento de um cliente, o cliente disse para mim, olha, vou te adiantar R$ 20.000 para você me entregar daqui 3 meses determinada mercadoria. Isso já é considerado receita? Ainda não. Pelo regime de competência, é daqui 3 meses, quando eu entregar essa mercadoria, que isso será considerado receita para minha entidade. Isso é o que diz a NBC-TG 26. E a NBC-TG 26 ainda diz que resultado do período é o total das receitas deduzido das despesas, que é o que a gente tem na doutrina, que a gente confronta receita e despesa. A norma diz que o resultado do período é o total das receitas deduzido das despesas. Então, notem aqui, ó, resultado do período. Nós vamos abrir lá uma conta transitória, denominada de resultado do período, ou de apuração do resultado do período, ou de apuração do resultado do exercício, ARE, ARE, não importa a denominação, o que importa é que nós vamos utilizar essa conta para transferir as receitas para deduzir as despesas. E assim eu encontro o lucro ou o prejuízo do exercício. Então, vou fazer mais um exemplinho aqui para fixarmos esse conteúdo. Então, nós temos aqui
Receita com venda de mercadoria, R$20.000. Ganho na venda de ativo imobilizado, R$5.000. Nós vimos que nós temos a receita de uma maneira ampla e nós temos dentro da receita receitas e ganhos. Então, o ganho também é considerado uma receita para que eu faça esse confronto entre receita e despesa. Custo da mercadoria vendida, apesar de ser denominado custo, nós vimos que está dentro de despesa. É considerado uma despesa do período. E despesa com venda, R$2.000. Então, nós temos de que maneira esses lançamentos. Não importa aqui a contrapartida, tá? Nós sabemos que o método das partidas dobradas exige que para um crédito nós temos que ter o mesmo valor de débito. Então, nós temos receita com vendas, R$20.000. Suponha que ela foi lançada lá no nosso disponível, mas aqui não importa agora. Então, nós temos receita com vendas, R$20.000. Custo da mercadoria vendida, R$8.000. Eu faço de que forma esse lançamento? Vou trazer todos aqui, depois nós vamos... Então, eu faço de que forma? Esses R$20.000 diz respeito à receita com venda. Esses R$8.000 aqui, uma conta de despesa, referente a custo da mercadoria vendida. Esses R$5.000 referente ao ganho na venda de imobilizado. E esses R$2.000 referente à despesa com venda. Então, o que deve ser feito ao final do período? Encerra-se todas essas contas, porque são contas de resultado. Transfere para uma conta de resultado do exercício ou resultado do período, não importa aqui, como eu já frisei, para que se calcule o lucro ou o prejuízo dentro dessa conta transitória. Então, eu transfiro o saldo, quanto que eu tinha de receita com vendas? 20.000. Então, eu faço um débito de 20.000 aqui, transfiro para resultado do exercício aqui. Zerei. Receita com vendas, não tenho mais nada. Custo da mercadoria vendida. Eu tinha 8.000. Zero. Faço um crédito aqui e um débito nessa conta de apuração do resultado. Ganho no imobilizado. Eu tinha R$5.000. Faço um débito e faço um crédito em resultado do exercício. Da mesma forma, despesa com venda, R$2.000. Então, eu faço um crédito em despesa com venda e faço um débito em resultado do exercício. Qual é o saldo? R$25.000 de natureza credora, R$10.000 de natureza devedora. Então, o meu resultado do exercício foi R$15.000 de natureza credora, R$15.000 de lucro. Por quê? Dentro desse lado aqui nós temos as receitas, nesse lado aqui as despesas, o total das receitas 25 menos o total das despesas 10, então nós temos um lucro de R$15.000. Que aí, posteriormente, ele vai ser distribuído, é uma conta transitória, também precisa ser zerada. Então, esses R$15.000 eu debito aqui e credito em lucros ou prejuízos acumulados, se não for sociedade por ação grande porte. Se for prejuízo, eu transfiro para essa conta que vai figurar no meu balanço. E se for lucro, como é nesse caso, eu transfiro esses R$15.000 para as reservas de lucros. É para isso que nós estamos nesse assunto, para que nós vamos entrar lá naquelas contas, nas variações do patrimônio líquido, mediante os padrões internacionais, para entender como funciona lá cada subgrupo. Então, nós precisamos entender primeiro qual é o resultado, como se calcula o resultado do período, para que nós façamos essa transferência desse saldo para uma daquelas contas lá do balanço patrimonial que nós vimos, ou prejuízo acumulado, ou reservas de lucros. Bom, chegando nesse ponto, eu peço que vocês pausem o vídeo, aí vocês analisem essa questão, resolvam e depois vocês voltem ao vídeo aqui, que aí eu vou resolver e vocês comparem se vocês fizeram certo ou não,
Se não entendeu algum ponto, volte o vídeo, também pode questionar o professor aqui, que nós vamos tirar as dúvidas, qualquer dúvidas possíveis. Ok? Então vamos lá. Um exercício para fixar o conteúdo. Por meio dos seguintes dados, realize o encerramento do exercício quanto ao desempenho financeiro, apurando o resultado do período por meio das contas de resultado. Então nós temos receita com venda de mercadoria R$20.000, receita com prestação de serviço R$10.000, ganho na venda de imobilizados R$5.000, custo da mercadoria vendida R$8.000, custo do serviço prestado R$4.000, despesa com salários R$2.000, despesas administrativas R$6.000 e despesa com venda R$1.000. Então, realizem esse exercício, pratiquem e depois voltem que o professor vai resolver aqui na sequência do vídeo. Ainda tem a perda por desvalorização também, por R$3.000. Então, conceitos que nós vimos, que receita de uma maneira ampla, ela abarca receita e ganho, despesa de uma maneira ampla, ela abarca despesa, custo e perda. Então, realizem esse encerramento, essa apuração do resultado, de maneira simples, só para nós entendermos e darmos continuidade aos nossos estudos, que aí o professor vai resolver no vídeo e vocês venham e comparem o que foi feito do professor com o que vocês fizeram. Por meio dos seguintes dados, realize o encerramento do exercício quanto ao desempenho financeiro, apurando o resultado do período por meio das contas de resultado. Então vamos lá. Aqui nós não precisamos fazer a contrapartida do lançamento, tá? Que seria um método das partidas dobradas. Nós vamos fazer só o saldo inicial da conta aqui para que nós façamos o encerramento. Então aqui nós podemos imaginar que nem receita com vendas de mercadoria. Se eu tive uma receita, ela pode ter entrado no meu caixa, lá no disponível, ou contas a receber, que aqui ficaria como? Se uma conta de receita tem natureza credora, ela aumenta a crédito. Então vamos imaginar que eu creditei receita aqui e debitei disponível lá no meu ativo. Nós não vamos fazer só para encurtar o exercício. Receita com prestação de serviços, R$10.000. Também uma conta de receita, natureza credora, aumenta a crédito. Ganho com imobilizado, também natureza credora, porque é uma conta de receita, nós já vimos, e aumenta a crédito também. Custo da mercadoria vendida, é uma conta de despesa, tem natureza devedora, aumenta a débito. Então, num lançamento inicial aqui seria a débito. Custo do serviço prestado ou custo do serviço vendido, R$4.000 também, é uma conta de despesa, também natureza devedora, aumenta a débito. Despesa com salários, R$2.000. Despesa, uma conta de despesa, natureza devedora, aumenta a débito, R$2.000. Despesas administrativas, R$6.000, também aumenta a débito. Despesa com venda, R$1.000, também aumenta a débito. Perda por desvalorização, nós já vimos também que é uma conta de despesa, também aumenta a débito. Então, nós temos aqui, dentro de receita, receita ampla, receita e ganho. Dentro de despesa, numa forma ampla, temos o custo, que é considerado uma despesa, a própria despesa, no sentido estrito aqui, no sentido exato de despesa, e a perda, que também é considerada uma despesa. Então, nós fizemos o lançamento. O que significa isso? Vamos imaginar que no final do exercício nós temos essas contas de resultado, contas de receita e despesa. E elas têm saldo. Então, nós não podemos deixar essas contas de resultado no final do exercício com saldo. Nós precisamos fazer o confronto aqui entre receita e despesa para apurar se teve lucro ou prejuízo no exercício. Se fosse conta patrimonial, lá do nosso balanço patrimonial, ativo, passivo, PL, aí esses saldos seriam transferidos lá para o balanço, seriam divulgados lá no nosso balanço patrimonial. Como são contas de resultado e não contas patrimoniais, referente ao desempenho financeiro, lembra que nós vimos o desempenho financeiro e aquilo que representa o balanço patrimonial, a parte estática do balanço patrimonial. Então aqui nós temos o desempenho financeiro. Então precisamos confrontar receita com despesa. De que forma nós fazemos isso? Zerando todas essas contas. Se eu tenho um saldo credor, eu preciso fazer o mesmo valor de lançamento devedor para poder zerar essa conta.
e lanço numa conta de apuração do resultado, para que ao final nós consigamos saber se teve lucro ou prejuízo. Então, de forma simples, nós vamos debitar as contas de natureza credora, receita, eu faço um débito, zerei. Viram aqui? Então, se eu fiz um débito em receita, eu faço um crédito em apuração do resultado. Da mesma forma que receita com serviços. Eu tenho um saldo de 10 mil, faço um débito de 10 mil, zerei essa conta, faço um crédito em apuração do resultado. Da mesma forma, o ganho. Se eu tenho 5 mil reais de saldo credor, então eu faço um débito de 5 mil, zero. Perceba que não tem mais saldo em nenhuma das contas. Faço um crédito aqui. Agora as contas de despesa. É o inverso, ela tem natureza devedora. O saldo aqui é devedor, então eu preciso fazer um crédito para zerar. Se eu zerei através de um crédito, eu preciso fazer um débito obrigatoriamente de mesmo valor. Um ou mais débitos mais de mesmo valor. Então eu faço esse débito aqui em apuração do resultado. Da mesma forma, custo do serviço vendido. Zerei. Despesa com salários. Opa, se eu fiz um crédito aqui, faço um débito aqui. Despesa com salários. Também preciso zerar. Fiz um crédito ali, faço um débito aqui. Despesa administrativa. Também preciso zerar com um crédito e um débito nessa conta. Despesa com venda. Zerando também, transferindo para cá. Perda por desvalorização, uma despesa também. Também precisa ser zerada, zerei. Faço um débito aqui pelo método das partidas dobradas. Então, no final das contas, como ficou? Todas as contas de resultado zeradas, nenhuma tem saldo, que é o que tem que acontecer ao final do período. Nenhuma conta de resultado tem saldo. Foram transferidos todos os saldos para a apuração do resultado. Agora, faz-se o seguinte. Quanto que eu tenho de crédito? 35 mil reais. Quanto que eu tenho de débito? 24 mil reais. Por quê? Aqui representam as receitas e aqui representam as despesas. Perceberam? Aqui é o confronto entre a receita do período e a despesa do período. Fazendo esse confronto, eu tenho 35 de saldo credor, 24 de devedor. Então, eu tenho um saldo credor de 11 mil reais. Significa o quê? Que eu tive um lucro no período de 11 mil reais. Esse lucro, essa conta que é transitória, também não pode conter esse saldo, então nós faríamos da seguinte maneira. Se o saldo está credor, eu faço um débito, zerei, e faço um crédito em reserva de lucros. Pronto. Aqui eu fiz um débito, zerando essa conta, que ela é transitória. O resultado do meu período foi 11 mil reais, então eu transfiro para a conta de reservas de lucros lá no meu balanço patrimonial. Como já expliquei, se for sociedade por ação ou de grande porte, então não pode ter uma conta lucros ou prejuízos acumulados. Ela precisa ser distribuída através das reservas de lucros. Se não for esse tipo de sociedade, posso ter a conta de lucros ou prejuízos acumulados tranquilamente. Então, ficou dessa maneira. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que não teve essa receita de 20 mil reais. Agora, agora eu tenho um saldo credor de 15 mil e um saldo devedor de 24. O que isso significa? Que eu tive mais despesa do que receita. Então, meu saldo credor está maior que o meu devedor. Então, aqui o correto seria fazer esse menos esse. O que significa? Que essa conta de apuração do resultado ficou com um saldo devedor. Se ficou com um saldo devedor, significa que foi um prejuízo. Eu tive mais despesa do que mais receita. Então, aí eu jogaria esse prejuízo lá para uma conta de prejuízos acumulados. De que forma? Se o saldo é devedor, eu preciso então fazer um crédito. Pronto. Um crédito aqui e um débito em prejuízos acumulados. Então, ficaria com um saldo de prejuízo acumulado lá no meu balanço patrimonial de 9 mil reais.
Então não teria lucro, eu tive prejuízo. Isso é só uma hipótese, o exercício diz que teve lucro, mas aqui é só uma hipótese para nós entendermos também o prejuízo. Então essa conta figura lá no meu balanço patrimonial como um prejuízo acumulado. De que forma? No meu balanço patrimonial, as contas de patrimônio líquido têm natureza credora. Então, se o meu patrimônio líquido aumenta, ele aumenta a crédito. Essa conta prejuízo acumulado tem natureza devedora. Ela aumenta a débito. Então, ela é uma conta redutora do meu patrimônio líquido. Ela é uma conta redutora do meu patrimônio líquido, porque é um prejuízo acumulado, certo? Então, fico aqui, termino aqui nosso exercício, só para nós entendermos de uma maneira bem simples como funciona a apuração do resultado, para que nós, então, entremos nas alterações, nas variações do patrimônio líquido, através daqueles subgrupos, através daquelas contas que nós já vimos, que são agora, pelos padrões internacionais, diferentes do que eram até 2007. Algumas contas permanecem, outras não. Mas nós vamos entrar, então, nelas, para que nós consigamos aí entender como funciona cada uma. E para isso, seria necessário que nós compreendêssemos a apuração do resultado do exercício. Ok? Um abraço, então. Obrigado por assistirem a aula. Pratiquem, façam o exercício. E aí, qualquer dúvida, podem procurar o professor. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.